Bom dia, galera. Turma do segundo ano, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser uma revisão, tá? Vai ser uma revisão sobre sintaxe, por isso que o nome aqui é Introdução à Sintaxe da Língua Portuguesa. Vamos iniciar o nosso segundo bimestre lá no módulo 2 do nosso livro 2, página 23, tá bom? Tá, então a gente vai começar aqui com frase, oração e período. Qual a diferença de frase para oração em período? Isso vocês já sabem. Estou apenas relembrando vocês. Frase é todo enunciado de sentido completo capaz de estabelecer uma comunicação. Tá? Então, o que é frase? É tudo aquilo que você pode entender. Ela pode ser nominal ou verbal. Nominal quando ela não possui o quê? Verbo, muito bem. Temos aqui os exemplos: socorro, fogo, que legal, não. Tá? Todas essas palavras não possuem verbo e passam sentido, tá? E a verbal é aquela que possui verbo. Sejam atenciosos. O deputado aprovou o projeto de lei. Olha aí, dois verbos, né? Sejam aqui na primeira e aprovou na segunda. Oração. Oração é todo enunciado que gira em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Não vou viajar, porque choveu muito. Nós temos aí um período. Esse período é dividido em duas orações. Por quê? Porque eu tenho uma locução verbal, que é o vou viajar, que corresponde a um verbo, e o outro verbo, choveu. Logo aí eu tenho um período composto, que a gente já vai ver o que é isso. Então aqui, se eu fosse classificar, eu tenho duas orações. Período é a frase constituída de uma ou mais orações. Com o quê? Sentido completo. Então, o período ele sempre é iniciado com uma letra maiúscula e finalizado com uma pontuação. Esse período pode ser simples, que possui apenas uma oração, logo a frase possui apenas um verbo, e composto de duas ou mais orações. Pode ter dois ou mais verbos ou duas ou mais locuções adverbiais. Olha aí o nosso exemplo. Como não serve? Nós temos aí o verbo servir, serve. Um verbo é igual a uma oração, que é igual a um período simples. Saímos de manhã e voltamos à noite. Saímos um verbo e voltamos outro verbo. Dois verbos, duas orações, logo eu tenho um período composto, tá? Então aqui não tem dúvida. Frase é tudo aquilo que eu consigo entender. Oração é toda frase que possui verbo. E período é toda frase que tem sentido completo, com uma ou mais orações. Tá bom? Vamos agora passar para a análise sintática, aquela análise que vocês mais gostam. Não é mesmo? Termos essenciais da oração. Foi o assunto que nós vimos no primeiro bimestre. Quais são eles? Sujeito e predicado. Sujeito é o termo, pessoa ou coisa sobre o qual o restante da oração declara algo. Ora, nós temos aqui esse exemplo. O Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Qual é o verbo aí? Aprovou. Faça a pergunta antes do verbo para achar o seu sujeito. Quem aprovou a reforma do ensino médio? O Congresso. Então, logo o Congresso aqui ele é chamado de sujeito simples. Por quê? Porque eu tenho apenas um núcleo. Olha só a dica aqui. Para descobrir o sujeito, é necessário que se faça a pergunta ao verbo sobre a quem eles se referem. Né? Lembrem disso, né? Predicado é todo termo que contém o verbo e informa algo sobre o sujeito ou um fenômeno. É aquilo que se declara sobre o sujeito. Ou seja, resumindo, para você nunca mais esquecer, você achou o sujeito, tudo que sobra na oração é chamado de predicado. É tudo aquilo que vai completar o sujeito.
Tá bom? Ó, o Congresso aprovou a reforma do ensino médio. Quem aprovou a reforma do ensino médio? O Congresso. Logo, aprovou a reforma do ensino médio é o restante da frase. É isso que vai completar o Congresso. Então, isso eu vou chamar de predicado. Dica: descoberto o sujeito, aquilo que faz referência a ele é o predicado, ou seja, tudo aquilo que sobra. Eu vou chamar de predicado. Tá? Só lembrando, quais são os tipos de sujeito que nós temos? Sujeito simples tem apenas um núcleo. Sujeito composto tem 2 ou mais núcleos. Sujeito oculto é aquele que não está expresso na oração, mas eu consigo identificar no contexto, nas entrelinhas. Sujeito indeterminado eu tenho 2 tipos. Aquele quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, falaram, comentaram, disseram-me, tá? E o verbo na terceira pessoa mais a partícula ser, né? Que é precisa-se, necessita-se, obedeceram-se, tá? E o último é o sujeito inexistente, ou como muitos gramáticos chamam de oração sem sujeito. É aquela que eu tenho verbos com fenômenos da natureza, tá? Choveu, trovejou, anoiteceu, entardeceu, nevou, tá? Tenho também o caso do verbo ser, no sentido de tempo, tá? Ser não, o verbo fazer no sentido de tempo. Faz muito tempo que eu não te vejo. Olha, esse faz não é o verbo de ação, de fazer um bolo, no caso. Fazer uma torta. É fez 2 anos que eu não te via. Ó, então esse fazer aí é no sentido de tempo, tá? E o outro caso é o do verbo ser, que é no caso de horas. São 2 horas. São 3 horas. Tá? Esse daí também eu vou ter como sujeito indeterminado. Tá bom? Predicado, temos 3 tipos. Predicado verbal é aquele que o verbo indicação. O nominal é aquele predicado que tem verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer e parecer. Tá? E os verbos e o predicado verbo nominal é aquele que indica o quê? Ação e estado ao mesmo tempo. Tá? Isso é só para lembrar vocês. Porque o nosso foco hoje aqui vai ser isto aqui, ó. Termos integrantes da oração. Tá? Que são os complementos verbais, objeto direto e indireto, predicativo do sujeito e do objeto, complemento nominal e agente da passiva. Isso aqui vai ser todo o nosso assunto do segundo bimestre, mas agora, nessa primeira parte, nós vamos ver só o primeiro, que é o complemento verbal. Tá? Complemento verbal é o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto ou do verbo transitivo indireto. Pode ser chamado de objeto direto e objeto indireto. Ou seja, o que é o objeto direto? É aquele termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, ou seja, sem se ligar a ele por preposição. Ou seja, quando nós tivermos aqui um verbo e esse verbo aqui não pedir preposição, eu tenho um verbo transitivo direto. E o complemento desse verbo transitivo direto é chamado de quê? Objeto direto. Exemplo aqui, ó. Eu, sujeito, comi. Quem come, come o quê? Na pergunta o quê, eu utilizei uma preposição? Não, eu utilizei apenas um artigo. Logo, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Eu comi o quê? Churrasco. Churrasco completa comi? Sim. Então, se o churrasco completa o comi, que é um verbo transitivo direto, logo o churrasco é um objeto direto. Tá?
Por quê? Porque é um complemento de um verbo que não pede, que não se liga por uma preposição. Exemplo 2. Ela quebrou o vaso de decoração da escola. Ela quebrou é o verbo. Ela, sujeito, quebrou o verbo. Quebrou, quem quebra, quebra o que ou quebra de quê? Quebra o quê? Então, ela quebrou o vaso. Esse o é preposição? Não, esse o é artigo. Logo, isto aqui, o vaso, é um objeto direto do verbo quebrou. Tá bom? Olha aqui o segundo caso. Objeto indireto. Complementa o sentido de um verbo transitivo indireto, ligado por uma preposição, ou seja, olha aqui isso aqui de verde é chamado de preposição. Exemplo, ele necessitou. Qual a pergunta que você faz aqui? Ele necessitou o que ou de que? De que? Esse de é uma preposição? Sim, então essa preposição tem que estar no complemento. Se essa preposição estiver no complemento, eu estou diante de um objeto indireto. Ó, ele necessitou. Necessitou de quê? De ajuda. Lembrei-me, tá? Que é um verbo pronominal que a gente vai ver mais adiante. Lembrei-me. Eu me lembrei de quê? De estudar. Olha, o de estudar completa o sentido de lembrar-se. Tá? Lembrei-me. Lembrei-me de quê? De estudar. Olha, presença de uma preposição, presença de uma preposição. Logo, eu tenho objeto indireto. Então, percebam, resumindo, se o complemento se liga a um verbo transitivo direto, o nome desse complemento é chamado de objeto direto. Se o complemento se liga ao verbo através de uma preposição, e essa preposição vai ser de um verbo transitivo indireto, esse objeto vai ser chamado de indireto. Tá? Olha aqui, resumindo. Verbo transitivo, ele pode ser direto ou pode ser indireto. Ele é direto quando ele vem sem a presença de preposição. E ele pode ser indireto quando ele vem com a presença de preposição. Tá? Você tem que aprender isso aqui para não confundir depois. Ó, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ou seja, ele mesmo por si só, ele passa uma significância para o leitor. Tá? E o verbo de ligação é aquele que liga o sujeito com o seu predicativo. Ou seja, o sujeito com sua característica. Tá? Olha aqui alguns exemplos. Exemplos 1. Carmen morreu. Quando eu falo Carmen morreu, o verbo morrer, ele precisa de complemento para que eu consiga entender que ela não está mais entre nós? Não. Ó, Jordana chegou. Preciso de mais alguma coisa para dizer que ela chegou? Flores murcharam. Eu preciso de um complemento aqui para dizer que ela está murcha? Aqui, os animais correm. Passa ou não sentido completo? Todos esses exemplos aqui são exemplos de quê? De verbos intransitivos. Aqueles que o quê? Não precisam de mais nada para dizerem que o que eles vieram fazer aqui. Tá? Então, o nome desses verbos eu vou chamar de verbos intransitivos. Tá? Olha aqui o exemplo 2. Rafael comprou pães. Verbo comprar. Qual a pergunta que você faz depois aqui do verbo comprar? Rafael comprou o quê? Pães. Tá? Aqui, ó. A carta pertence o quê ou a quem? A quem. Tá? Então, o a é preposição. Aqui, ó. Percebam que aqui foi a pergunta o quê? Aqui foi a pergunta a quem. Tenho o quê? Um lindo colar africano. Gosto de quê? Do seu sorriso. Tenho o que? Uma estante. Gosto de que? Da sua companhia. Então perceba, ó, toda vez que eu tenho uma preposição, aqui no primeiro, a pergunta foi com ou sem preposição? Sim, então eu tenho aqui pães como objeto direto.
A Leandra é o que? Objeto direto ou indireto? Indireto. Por quê? Porque eu faço a pergunta, pertence a quem? A Leandra. Esse A com crase, com acento grave, indica um objeto indireto. Indica que eu tenho uma preposição aqui. Tenho o que? Um lindo colar africano. Objeto direto. Gosto de quê? Do seu sorriso. Objeto indireto. Tenho o quê? Uma estante. Objeto direto. E gosto de quê? Da sua companhia. Objeto indireto. Então percebam que todos esses daqui são verbos transitivos. Uns diretos, outros indiretos. Ok? E o nosso exemplo 3, ela está triste. Esse está apenas para ligar o ela, que é o sujeito, com a sua característica, com o seu adjetivo, que logo mais tarde eu vou chamar disso aqui de predicativo. Tá? Mas isso é para uma outra aula. Tá? Então, esse está eu vou chamar de verbo de ligação. Amanda ficou alegre, ó, ficou aqui, ele está ligando o sujeito com a característica, verbo de ligação. Armando virou uma fera. Esse virar aqui indicação? Ele virou a panela? Ele virou o prato? Não. Aqui é o estado de que ele era, tá? Então, Armando virou uma fera. Também é considerado nesse sentido aqui um verbo de ligação. O menino parece melhor. Ó, parece outro verbo de ligação. Está ligando o sujeito com o seu complemento, tá? Não esqueçam daquela listinha de verbos de ligação que eu falei. Ser, estar, ficar, permanecer e parecer, tá? Temos alguns verbos que funcionam como de ligação, mas esses 5 só vão ser de ligação. Serão exclusivamente de ligação, tá bom? Então, essa primeira parte de revisão a gente encerra aqui, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar no WhatsApp para tirar, para sanar todos os seus questionamentos, tá bom? Tchau, até a próxima.